Sem farpa, zero farpa, tropa, tá ligado? Olá, amigos e amigas, eu sou Jorge Braga e esse é o podcast Sem Farpas. Vamos apresentar hoje uma das personalidades assim de maior impacto na região. Já foi um dos vereadores mais votados de Barbosa Ferraz, ou mais votado da história, né? Eu estou falando dele, o Wilson Quinteiro, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci e tive o prazer de fazer aí uma reportagem com ele, né? Fazendo uma entrevista com ele, e você vai curtir a partir de agora. A história é linda e maravilhosa. E já aproveitando aqui, gostaria de mandar um grande abraço para ele, né? Para Estela, os dois lá em Fênix. Gostaria de mandar um grande abraço para vocês e curta aí, porque vale a pena. É rapidinho, mas conta uma história linda de fé, trabalho e assim uma história maravilhosa. Para você, o podcast está no ar, Sem Farpas, com o Wilson Quinteiro. Eu sou o Wilson Quinteiro, sou descendente de europeus do lado paterno. Eu sou filho, neto, bisneto de italiano, calabrese, que o meu pessoal estava na Calábria, uma cidade chamada Conzesa. Em Conzesa já havia nosso nome de família lá, não é Quinteiro, é Quintieri. Os Quintieri lá foi um dos membros da família, foi o primeiro prefeito de Conzesa e também tinha um parente deputado federal. Então temos uma tradição também no sangue em questão de política. Mas na época que meus avós estavam lá, foi na época que os escravos, os negros foram liberados, foram libertados, então não havia mais quem trabalhasse no café no Brasil. Aí o governo brasileiro fez um entendimento também na Itália e trouxe os imigrantes que quisessem vir trabalhar na agricultura, trabalhar no café e cuidar das coisas do Brasil aqui em lugar dos negros que trabalhavam, que foram liberados. E do lado materno, eu sou descendente de português. Os meus avós, meus bisavós portugueses, que são da família Barreiros, meu bisavô chamava-se Joaquim Barreiros. E todas as duas famílias, a primeira, que é dos meus avós paternos, eles vieram para o Brasil, foram para Botucatu, no qual em Botucatu o meu bisavô começou especializando com a família em café, em bebida de café, bebida mole, bebida média, bebida Rio Macaco, Riado, e aí eles foram se valorizando dentro da questão da agricultura. E meu pai já nasceu lá também em Botucatu, num lugar no município lá chamado São Manuel, onde nasceu Tonico e Tinoco. E ali, e no estado de São Paulo, na outra região que os portugueses vieram, foi na região de Piraju, lá onde eu nasci. O meu bisavô português chamava Joaquim Barreiros. Ele tinha uma propriedade que chamava-se Fazenda dos Coqueiros. Lá nasceu a minha avó, nasceu minha mãe e nasceu eu também. Lá nós somos de lá. O município é Manduri e a comarca é Piraju. Nesse período, o meu avô saiu lá de Botucatu e veio para a região também de Manduri. E ficou e possuiu uma propriedade chamada Fazenda Santa Maria, também fazenda de café, onde meu pai foi criado. Na infância dele toda foi na Fazenda Santa Maria, que é num lugarzinho chamado São Berto. São Berto fica a 11 quilômetros de onde eu nasci, que é Manduri. Então essas duas famílias ali foi aonde meu pai e minha mãe se casaram, ali naquela região. E quando foi assim na idade, mas minha mãe já tinha a minha irmã mais velha, que já é falecida, o meu avô teve uma hemorragia. Ele se chamava Pedro Quintieri, mas aí já estava como Pedro Quinteiro, porque todas as pessoas que vinham da Itália para trabalhar na agricultura aqui, então eram pessoas de quinta. Quinta quer dizer, eram agricultores. Então o meu avô, aos 42 anos de idade, teve uma supuração de estômago e ele morreu.
E nessa questão ali, a minha avó resolveu vender a propriedade e voltar para São Paulo. Meu pai não concordou, ela pegou meus tios, voltou para São Paulo para estudar eles, e eles foram viver em São Paulo, se formaram lá e ficaram por lá. E meu pai voltou para a origem dele, para a agricultura, para trabalhar. Na época muito difícil, meu avô morreu em 1936, então veja a época que meu pai estava ali. Aí uma pessoa que era cunhado do meu pai administrava uma fazenda no Paraná, em Santo Antônio da Platina. A fazenda era de um major chamado Major Damas. Aí eles foram buscar meu pai, que meu pai já tinha o conhecimento, a prática de questão de bebidas de café, de provar café. Aí meu pai foi muito valorizado nessa questão e eles trouxeram meu pai para Santo Antônio da Platina. Em Santo Antônio da Platina meu pai trabalhou, ali nasceu mais irmão meu e tudo mais. Aí meu pai foi recomendado para a família Rocha Loures, que são o pessoal de Londrina e Biporã, são os tradicionais com cartório na região lá de Londrina e Biporã. E meu pai foi convidado para vir administrar uma fazenda dessa família em Londrina, chama-se Fazenda Maravilha. E nessa época, ali já nasceu meu irmão mais novo também. O Jerimiro Nardelli, o rei do café, precisava de um gerente geral para as fazendas dele, abrindo fazenda de tudo quanto era região. E aí, conversando com os Rocha Loures, cederam meu pai para o rei do café, para o Jerimiro Nardelli. O Jerimiro Nardelli trouxe meu pai para Jandaia, meu pai veio morar em Jandaia, trouxe a família. Eu tinha 4 anos de idade, eu tinha menos. Meu pai já chegou em 47, mais ou menos. Eu em 48, mas eu ainda estava em Jandaia. Aí, em Jandaia, aos 40, eu tinha 4 anos de idade, meu pai administrou para plantar aqui na Fazenda Barbacena café, na Fazenda Chapadão, Engenheiro Beltrão, e aqui em Fênix Barbosa Ferraz, que está no município hoje, a propriedade muito grande do Jerimia, que é em Curubataí do Sul, município vizinho aqui, que lá eram 11 mil alqueires de mata virgem. Aí meu pai veio para lá, para cuidar de todas essas coisas do Jerimia. Quando chegou em 1949, o Jerimiro Nardelli, com a sua consciência, um homem muito sensato, ele viu muito o trabalho do meu pai, ele achou que meu pai deveria cuidar da vida dele. Aí ele fez um acerto com meu pai e ele pagou para o meu pai 800 contos de réis e deu de presente para o meu pai um caminhãozinho Chevrolet 47 e tirou em Londrina, na agência Willis, uma caminhonete traçadinha, ano 49, e deu de presente para o meu pai. Aí meu pai, na época, eles tinham soldado os tambores para passar o Ivaí para o lado de cá em Fênix. Meu pai comprou 2 posses, uma da beira do rio e outra que chegava aqui onde é hoje a cidade de Fênix. E ali meu pai ficou ali, comprou do Zé Cândido na beira do rio Ivaí e comprou do Zé Pedro chegando aqui na cidade, que não era cidade, não tinha nada. Meu pai comprou uma casa em Londrina, que estava desmanchando a casa da Fugante, de madeira, construiu a casa aqui e trouxe nós para cá, para Fênix, os mais novos. E os mais velhos ficaram em Jandaia para ir na escola, e nós ficamos aqui em Fênix com a minha mãe, os 3 mais novos. E nós fomos crescendo aqui em Fênix e tal. Aí começaram a nossa luta. Meu pai abriu com esse dinheiro aqui 60 alqueires de terra, e o resto ali ficou a mata, que tem muita madeira até hoje. Aonde está hoje, foi descoberto depois, meu pai não sabia, as ruínas de Vila Rica do Espírito Santo, aonde os jesuítas abriram uma cidade, estavam domesticando os índios e estavam pregando a religião católica para os índios. Aí o pessoal do Borba Gato, os portugueses, vieram para a região e atacaram os espanhóis. Houve um desentendimento, uma briga pela posse da então área de terra, que eram terras devolutas do Estado, e ali se acabaram, morreram em briga, em guerra e tal, e acabou. Mas a gente não sabia, nós não sabíamos nada disso aí. Meu pai montou a serraria e cortou 20 anos de perova aqui, da parte onde está a reserva hoje. E meu pai tinha um amigo, que era deputado federal, e ele chamava Rafael Rezende. O Rafael Rezende interferiu junto a pedido do Ney Braga, porque meu pai era amigo do Ney Braga, e meu pai era um homem muito respeitado, temido. Aí meu pai foi convidado para ir em Curitiba, para conversar com o governador Ney Braga em 57.
Quando meu pai chegou lá, a proposta era o seguinte: meu pai entregava 150 alqueires da posse aqui em Fênix, e ele dava em Juranda 200 alqueires para o meu pai para não ter demanda. Aí meu pai veio para pensar, para dar resposta para o governador, e meu pai procurou um advogado, aí em Apucarana, que chamava Juvenal Cantador. E o pai foi mal orientado por esse advogado, que o advogado achava que ele não tinha necessidade de fazer essa breganha, se ele estava colocado muito bem aqui nessa área, e que não deveria fazer. E meu pai foi na orientação dele. Quando o governador soube a negativa que meu pai não ia fazer, simplesmente ele mandou o engenheiro aqui e a polícia. Deram um tempo para meu pai afastar de lá, e entraram, e meu pai tentou na justiça e perdeu para o Estado. E morreu, meu pai morreu muito novo, aos 59 anos, não viu o resultado dessas demandas, essas coisas, e nós, como ficamos aqui com 60 alqueires de terra, nós também, os herdeiros, ninguém foi atrás disso, largamos para lá, e hoje foi uma grande coisa, que nós temos a área muito bonita aqui hoje, terra de matas nativas, hoje a história é divulgada em todo o Brasil, e hoje as terras ali são as ruínas de Vila Rica, é um patrimônio da humanidade. E é um orgulho nosso em Fênix, porque tem lá os vestígios da cidade, tem os diques que eles se defendiam das enchentes do rio Ivaí, que saiu da beira do rio, e aí começou as coisas a normalizar. E no meu caso, por exemplo, que fui criado aqui em Fênix, cheguei aqui com 4 anos de idade, hoje eu nasci no dia 21 de fevereiro de 1944, lá na fazenda, que era da meus bisavós, que era a fazenda dos coqueiros, onde eu nasci lá, no dia 21 de fevereiro de 1944. E nesse período começaram a minha vida, a minha luta. Hoje cheguei aos 75 anos, estou com 75 anos de idade, enfrentei muitas dificuldades, mas antes das dificuldades eu tive muito tempo bom, lutei muito, possuí coisas, e desde menino fui para uma profissão de farmácia. Tive farmácia em vários lugares do Paraná, em Campo Mourão, Quinta do Sol, e tive farmácia em Fênix, farmácia em Caloré, e farmácia em um patrimôniozinho chamado Ourilândia. Tive farmácia em vários lugares do Paraná, inclusive fixei um tempo maior em Barbosa Ferraz, num distrito chamado Ourilândia. Ali em Ourilândia, no meu primeiro casamento, nasceram os meus filhos em Ourilândia, do qual eu fui até vereador em Ourilândia em 72, o mais votado da história da época. Inclusive o Odílio Bobinotti foi vereador junto comigo também na Câmara de Barbosa Ferraz. Ali nasceram meus filhos. Nasceu a Simone, minha filha mais velha, depois nasceu a Adriana, segunda minha filha, nasceu o meu filho homem, que é o único que eu tenho, o Wilson Quinteiro, que é o ex-deputado, ex-secretário de Estado, e ele nasceu com o caçula, o primeiro casamento. Dali voltei para Fênix e trabalhei, mudei também uma época para Maringá, criei e estudei meus primeiros filhos em Maringá, formaram todos de faculdade, e tive uma empresa em Maringá também, e essa empresa foi muito tempo, mas sempre eu estava mexendo com a parte agrícola. Comprei lá em Maringá propriedades, comprei muita coisa. Fui para Mato Grosso nesse período, comprei uma fazenda em Mato Grosso em Primavera do Leste. Lá eu abri a fazenda, lutei bastante e fiz uma besteira, vendi muito barato, voltei, que era muita dificuldade lá, viagens, muito gasto. Achei melhor vender. Aí vim de lá, comprei uma fazenda aqui em Faxinal de Santo Antônio, trabalhei uma porção de tempo. E depois, em seguida, eu fiquei lá também, montei uma farmácia, 2 farmácias em Maringá, para outras pessoas tocar também não deram certo, Então fui vereador em Barbosa Ferraz e depois, em 92, fui vereador em Fênix também. E sempre fomos militando, ajudando meu filho na política, ele disputava a prefeitura de Maringá, depois foi ser deputado, depois foi ser secretário de Estado, e eu sempre acompanhando ele. Aí voltei para minhas origens após uma separação que eu fiz do primeiro casamento, voltei e vim para Barbosa Ferraz, na casa da minha mãe, ficamos sempre com a minha mãe. Neste período, eu conheci a minha segunda esposa, que está comigo há 32 anos.
a Estela Mares de França Quinteiro. Com a Estela, eu criei um menino, filho dela, um enteado meu, chamado Fabrício, e hoje é engenheiro químico e também fazendo mais uma faculdade de engenheiro civil. Está muito bem, empresa em Maringá. E do casamento, além do Fabrício, eu tenho a Gabriela. A Gabriela é minha filhinha caçula, que está hoje com 30 anos, também formada em Direito. E ela tem uma filhinha também, que chama Maria, que é a minha netinha mais nova. E dos outros filhos eu tenho mais 6 netos, 3 bisnetos, tenho até uma bisneta com uns 13, 14 anos, que são bisnetos. Também na idade que eu estou, né, com 75 anos, há tempo para todas essas coisas, né? E nesse período voltei para Fênix. Voltei para Fênix e aqui em Fênix eu não estou mais militando na política. Eu tive uma dificuldade muito grande, tive uma supuração de estômago também e estive à beira da morte. Fui levado às pressas para Maringá, fiz uma cirurgia de emergência já chocado, do qual era um câncer que eu tinha no estômago e que foi tirado praticamente todo o meu estômago. E enfrentei, depois tomei quimioterapia, fiquei a 30 quilos de peso e naquele tratamento, naquela fraqueza, caí e quebrei o fêmur também dentro da bacia. Fiz outra cirurgia muito grande também de osso e depois começou a luta. Enfrentei 3 cânceres e fui contaminado com a hepatite C. Quando eu cheguei a ser prejudicado, meu fígado já estava em situação muito difícil. Fiz o tratamento e começou o tratamento, não suportei o tratamento, foi parado o tratamento e foi me dito que era só transplante. E eu, com muita fé, que hoje eu sou membro da Igreja Congregação Cristã no Brasil, me converti e acreditei e a minha fé alcançou. A equipe que tratava do meu fígado me deram 6 meses para o meu fígado acabar, que estava muito fibroso, muito inflamado. E foi assim que foi dito para mim que se eu não fizesse transplante, mais ou menos 6 meses eu não tinha mais vida. E peguei com Deus mais uma vez. Estou hoje com muitas sequelas. Essa sequela que eu tenho hoje, é um sofrimento muito grande. Eu sofro muita coisa porque fui operado 8 vezes e graças a Deus estou de pé. Voltei para a minha propriedade rural, onde eu estou hoje, que é a minha vida. Aqui eu crio meus carneiros, minhas galinhas, meus patos e vivo aqui, onde eu praticamente cheguei com 4 anos de idade e cheguei aos 75 anos com todas as minhas andanças por aí, formando todas essas coisas aí. Então, estou aqui esperando que Deus me dê muito mais vida. Peso hoje, eu pesava quando eu fiz a primeira cirurgia 65 quilos, peso hoje 48 quilos. Só tenho couro e osso. Sinto muito frio, mas estou aqui na luta, lutando bastante. Meus filhos estão todos colocadinhos, está tudo bem, todos bem casados. Eu, por exemplo, vivo aqui com a Estela, que a minha vida devo para ela, que sempre zelou muito de mim, me cuidou muito, me zelava na cama. Eu tive 10 anos deitado, 10 anos na cama e estou de pé. Isso aí, Deus tem me mostrado muita coisa bonita do céu e eu estou muito feliz, graças a Deus. Estou vivendo tudo naquilo que eu gosto. É aqui na minha propriedade, levantando 6h30 da manhã, tratando das minhas criações e enfrentando aqui a coisa mais gostosa da minha vida, a brisa da madrugada. Durmo muito pouco durante a noite, porque eu tenho que dormir quase que sentado, pela questão do meu problema que não tem estômago, né? Só tenho metade como é que nós falamos aqui, do esôfago, eu só tenho metade do esôfago. Mas no mês, de vez em quando, eu estou muito feliz, graças a Deus. E estou dando essa entrevista aqui para o meu genro, o Jorge, e para minha filha, para a Simone, porque um dia eles podem contar essa minha história. E agradeço muito a vocês, tudo que fizeram esse evento aqui, do qual eu estou muito feliz, estou muito bem de você estar aqui em casa.
e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço.